Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, aqui ao nosso tempo com Deus. Pastor Fábio aqui com vocês. Nós estamos aqui para mais um dia meditarmos na palavra do Senhor, né? Aquilo que o Senhor quer nos direcionar. E estamos ministrando aí, você que de repente pode estar vendo pela primeira vez ou ouvindo, né? A gente está no YouTube, no TikTok e no Spotify com a nossa série de devocionais. E nós estamos meditando aí alguns episódios já, né, sobre igreja. O que é ser igreja? Não o que é ir à igreja, mas o que é ser igreja. Deixa eu fazer um pedido aqui para vocês. Se você tem acompanhado esse devocional, eu não sei em qual rede social você está acompanhando, mas eu preciso te fazer um pedido aí. Faz um comentário, deixa um like, né? Compartilha o vídeo para que possa chegar para mais pessoas. Se você acha que é relevante para você esse tópico, esse tema, né? E também que você deixe aí uma sugestão. Olha aqui, Pastor Fábio, eu queria que a gente pudesse falar sobre isso ou sobre aquilo, e a gente vai tentar aqui, na medida do possível, atender o pedido de vocês, tá bom? E hoje eu quero falar aqui, continuar falando, né, sobre igreja, corpo de Cristo. A igreja que é o corpo de Cristo. Lembrando que nós estamos buscando renovação de entendimento. Romanos 12 vai nos falar disso, para a gente transformar esse mundo, não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. E uma das coisas que o Senhor moveu o meu coração é sobre renovar o entendimento sobre o que é ser igreja, né? Porque a gente já pensou muitas coisas sobre o que é igreja, às vezes a gente tem uma ideia do que é igreja, então nós estamos buscando aqui à luz da Bíblia o que é ser igreja. E a partir dessa renovação de entendimento, eu passo então a olhar a igreja e a me mover como igreja baseado naquilo que a palavra de Deus diz, né? E se a palavra de Deus diz que uma das coisas que a igreja é que ela é o corpo de Cristo, logo eu preciso então entender, tá? Então, como corpo de Cristo, que tipo de corpo é esse? Como é que esse corpo se move? Para onde é que ele vai? E ele é direcionado pela cabeça, que é Cristo. A cabeça é Cristo e a igreja é o seu corpo, né? E ontem, né, num episódio anterior aí, eu falei sobre a igreja, corpo de Cristo, marca de um corpo saudável, né? O que é um corpo saudável? O que é então uma igreja saudável? E nós vimos que essa igreja saudável, na verdade, esse corpo saudável, esse corpo aí de atleta, né? Esse corpo que se alimenta bem, esse corpo que faz as suas atividades físicas e se mantém bem. Que tipo é esse corpo? Falando de igreja, é uma igreja de discípulos de Jesus. De discípulos de Jesus. Mais do que uma igreja, para ser saudável, a gente não precisa olhar se o prédio onde ela se reúne, onde ela faz as suas reuniões, é um prédio bom. É claro que se tiver bem aconchegante, melhor, né? Mas esse não é a principal marca de uma igreja saudável. Não é se o som é bom, embora um som bom é legal, né? Não é se o grupo de louvor é aquele grupo, uau, que músicos que tocam demais, embora isso também seja bom. Não é aquela igreja onde tem um monte de gente que prega bem somente, né? Então a gente olha e fala, uau, como esse povo prega bem aqui. Mas a pergunta é, se os músicos, se os pregadores, se os intercessores, se a equipe envolvida ali em todo o trabalho, se essas pessoas são discípulos de Jesus. Essa é a pergunta. Se todos são discípulos de Jesus, então sim. Ou têm esse desejo de ser parecido com Jesus, então sim, essa igreja é saudável. Essa é uma marca de uma igreja saudável.
E falando de ser discípulo de Jesus, está no outro episódio, né? Vocês podem ver ali o que a gente ministrou sobre isso. Mas o discípulo de Jesus, que já negou a si mesmo, pegou a sua cruz e quer seguir, ele tem agora uma ordenança, um comissionamento de Jesus, que está em Mateus 28:18, que ele diz assim: ide pelo mundo e façam discípulos. Então, da mesma maneira que eu sou discípulo de Jesus, agora eu quero, com a minha vida, incentivar outros a ser discípulos de Jesus. E aí, então, é onde a igreja precisa viver como igreja discipulado. E aí, discipulado é uma palavra que precisa, gente. De repente, esse seja o primeiro vídeo que eu faça de outros sobre discipulado. Ele precisa ser ressignificado às vezes na nossa mente. Por quê? Porque às vezes a gente pensa como discipulado é o seguinte: primeira coisa é que às vezes a gente já foi machucado com o discipulado. Isso é verdade, né? Então, todos nós, como nós já falamos em outros episódios aqui, já podemos ter algumas feridas da nossa caminhada. E a ferida no discipulado é uma delas. Acontece. Agora, o que eu quero dizer é que pela ferida causada não é motivo da gente parar e da gente negligenciar um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico de discipulado e de façam discípulos. Ou seja, agora esses discípulos de Jesus vão fazer outros discípulos. Então a gente precisa ressignificar o que é esse discipulado. O discipulado, gente, a primeira coisa que eu quero falar é que não é alguém que tem mais tempo de caminhada de igreja que vai mandar em alguém que tem menos tempo de caminhada. Quantos já passaram pelo amargo de dizer assim: eu estou sendo discipulado por alguém. E esse alguém, na verdade, ele não te discipulava, ele mandava em você. Então, você não podia fazer uma viagem sem pedir para o discipulador. Você não podia tomar nenhuma decisão na sua vida sem antes pedir a autorização. É diferente do que nós vamos falar aqui, de ser um imitador de Cristo, como Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, não é alguém que está há mais tempo na igreja. A pergunta é, para você ser um discipulador, eu sou parecido com Jesus ou eu quero ser cada dia mais parecido com Cristo? Eu estou nessa caminhada de negar a mim mesmo, eu já peguei a minha cruz, vou seguir, e agora eu quero incentivar outros a fazer o mesmo, a pegar a sua cruz, negar a si mesmo e também seguir, e me tornar cada dia mais parecido com Cristo. A pergunta é, se você já viu o outro devocional sobre a marca da igreja saudável, uma igreja de discípulos, você já é um discípulo de Jesus. Então você entendeu que você precisa ajudar outros a ser discípulo? Você é essa pessoa. A minha pergunta é assim, não é o tempo de caminhada que você tem, porque muitos dizem assim: eu estou na igreja há 15 anos, então eu posso discipular muitas pessoas. A pergunta não é essa. A pergunta é: você é a mesma pessoa há 15 anos? Ou você mudou? Ou você agora, quem olhava para você há 15 anos atrás e olha para você hoje e diz assim: meu Deus, como aquela pessoa mudou. Como o Fábio mudou. Ele era assim, ele fazia isso, ele fazia aquilo, agora ele mudou. Por quê? Porque agora Cristo habita em mim, porque agora eu quero fazer a vontade de Deus. Agora eu não quero mais fazer a minha vontade, foi o que a gente falou no outro devocional. Agora eu sou um discípulo de Jesus, eu quero imitá-lo. Então, não é alguém mais velho de tempo de igreja, mas é alguém que já nasceu de novo, é alguém que já tem na sua vida as marcas de Cristo, é alguém que abandonou a sua vida para viver a vida de Cristo, é alguém que todo dia ela quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então sim, você pode dizer para outros: vamos fazer o mesmo. Porque foi isso que Paulo fez, ele disse assim: sede meus imitadores. E ele não parou aí, ele disse: assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, na verdade, tem uma pessoa que eu estou tentando ser parecido cada vez mais.
E agora eu quero incentivar você também a se tornar parecido. Então, o discipulador, antes de mais nada, ele é alguém que deseja do fundo da sua alma, coração e mente ser um imitador de Cristo. As decisões dele são pautadas na seguinte pergunta: o que Cristo faria nessa situação? E quando ele percebe que ele fez o que Cristo não faria, ele se arrepende. Então ele percebe que errou, ele pede perdão para quem ele precisar, enfim. É essa pessoa que está desejando ser imitador de Cristo. Outra coisa que a gente poderia falar sobre discipulado é que você não está formando discípulos para você. Então muita gente pode dizer assim: eu estou formando discípulo, é meu discípulo. Não, nós somos juntos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Tem uma pessoa que eu discipulava, né? E aí eu marquei na minha agenda de contato o nome da pessoa e coloquei assim: discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Porque nós estamos juntos sendo formados para sermos imitadores de Cristo. Então, eu não tenho que ficar mandando e ordenando o que aquela pessoa tem que fazer ou não. Na verdade, o que eu tenho que fazer é olhar à luz da palavra e juntos nós podermos descobrir o que Cristo quer da gente. Então, esse é o caminho do discipulado. E sabe por que o discipulado é importante, gente? Porque, na verdade, às vezes a gente acostumou a caminhar sozinho. Às vezes a gente vai na igreja no domingo, a gente vai num pequeno grupo até, mas a gente acostumou a caminhar sozinho. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Por que eu digo que é um perigo? Porque a gente, se cair, não tem ninguém que ajuda a levantar. Então a gente corre do discipulado, porque às vezes a gente fala assim: mas eu vou ter que expor as minhas falhas. Não é questão de você ter que expor. A questão é: eu cresço quando eu aprendo a expor as minhas falhas. Porque o poder de Deus, gente, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que eu estou forte. Paulo vai dizer: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque, na verdade, se a gente se achar forte o suficiente para resolver tudo na nossa vida, eu não preciso de Deus. Eu estou declarando: eu sou Deus. Eu sei resolver tudo. E então, no discipulado, a gente até acaba, falando das nossas vulnerabilidades. Para quê? Para que a gente possa junto olhar um para o outro e dizer assim: eu fraquejei aqui. Como é que eu faço para Cristo me levantar nessa situação? E aí, andando com mais um é melhor. Andando com mais um é melhor. E, aliás, discipulado foi o método que Jesus usou. Jesus não reuniu a galera e falou assim: agora vamos fazer um culto. Jesus não reuniu os seus discípulos e falou assim: agora vamos fazer uma vigília somente. Ele fez isso várias vezes. Ele fez, é claro, as suas pregações, Então ali ele cultuava, mas ele discipulou, ele andou junto com os discípulos, ele conhecia perfeitamente o coração de cada um. E eles também aprenderam a conhecer quando, por exemplo, eles estavam na festa de casamento, que foi o primeiro, eu digo que foi o primeiro rolê dos discípulos, quando Jesus reúne todo mundo: opa, agora que reuni aqui aqueles que vão caminhar comigo, então vamos festar? Vamos para um casamento? O que eles estavam aprendendo com Jesus? Uma vida cotidiana normal. Como que se vive numa festa de casamento. Então, ninguém poderia dizer, numa festa de casamento pode ter isso, pode ter aquilo outro. A pergunta é: o que tinha na festa de casamento onde Jesus estava? Como Jesus se comportou? Será que Jesus se reuniu com os discípulos ali e se alegrou e dançou com eles, e festejou? Será? Ou será que Jesus ficou atônito a tudo que estava acontecendo? Não, primeiro que ele foi numa festa de casamento, ou seja, ele era o convidado. Tinha algum amigo de infância ali que queria Jesus na festa. Ele não queria o Deus, ele queria um amigo. E aí Jesus chama os seus discípulos. Então, o discipulado
tem a ver com essa caminhada uns com os outros. E é uma ordenança de Jesus. Jesus escolheu discípulos para caminhar com ele. Por que nós não vamos caminhar em discipulado? Então, uma marca de uma igreja saudável é uma igreja de discípulos, e a continuidade dessa, a manutenção dessa igreja saudável é que sejam formados outros discípulos através de nós. Então, a pergunta é como discípulo de Jesus, vamos dizer assim, não como alguém que tem ministério. É claro que existem os 5 ministérios, os dons que o Senhor entregou para todos nós, né? Mas a pergunta é, tem gente que diz assim, faz 10 anos que eu sirvo ao Senhor, faz 15 anos que eu sirvo ao Senhor. A minha pergunta é, como você tem servido? Eu toco na igreja. Tá, o que mais? Eu prego, o que mais? Eu cuido da diaconia da igreja, o que mais? Eu cuido da mídia da igreja, o que mais? Eu cuido disso. Então, legal, então faz tanto tempo que você serve ao Senhor fazendo isso. E o mandamento que Jesus deixou, façam discípulos. Faz quanto tempo que você está fazendo? Ou eu nunca fiz um discípulo? Se eu nunca fiz um discípulo, eu preciso rever minha caminhada. Discípulo de Jesus, tá? Não meu discípulo. Se eu nunca formei um discípulo, será que as pessoas... Tem pessoas que olham para você e dizem assim, poxa, eu aprendi a resolver determinada situação quando eu vi você resolvendo. Quando a gente caminhou junto, eu aprendi isso. Eu aprendi como viver assim e acolá, vendo você, caminhando com você. Eu aprendi a amar a Deus, vendo o tanto que você ama a Deus. Nós já formamos discípulos. Eu já formei algum discípulo para Jesus. Porque esse é o mandamento dele. Uma vez que eu não fiz isso, pasme, eu descumpri um mandamento de Jesus. Eu fui desobediente. Eu pequei. Dá para entender o peso desse grande comissionamento, né? A gente vai tratar isso na Bíblia, que escreve a grande comissão, o grande comissionamento da igreja. Se eu não fiz isso, eu desobedeci uma ordem do Senhor. Então, às vezes, eu sou um religioso há um bom tempo, mas eu nunca formei um discípulo. Ou seja, eu nunca obedeci esse mandamento de Jesus. Isso é pesado demais. Eu quero orar com você para que juntos nós possamos olhar para isso, olhar para o discipulado. Nós falamos aqui algumas coisas, mas que a gente possa entender. É um mandamento de Jesus. Não é você entrar numa sala, juntar algumas pessoas, passar uma lição bíblica e dizer que isso é discipulado. Não, é você caminhar com alguém que juntos a gente caminha para se tornar parecidos com Jesus, discípulos de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por cada vida, por cada história que está aqui assistindo esse devocional. Pai, é bem verdade que muitos de nós fomos machucados, feridos, também no discipulado, mas nós não queremos abrir mão disso, porque é um mandamento do Senhor, fazer discípulos, ensinando a guardar os mandamentos. Então, Senhor, nós queremos viver isso. Nos ajuda, Senhor, e nós só podemos pelo poder do Teu agir em nós, porque de nós mesmos nós não queremos caminhar com ninguém, nós queremos andar sozinhos, e desde a criação nós vemos que o homem não foi criado para estar só. Quando o Senhor institui a sua igreja, quando o Senhor diz que seu pai e sua mãe são aqueles que ouvem a tua palavra e põem em prática, quando o Senhor junta discípulos para caminhar contigo, nós vemos o modelo que o Senhor quer nos ensinar. Então nos ajuda, nós só podemos através do teu Espírito agindo em nós, Senhor. Continua falando aos nossos corações e que nós possamos juntos crescer em discipulado, em amor, querendo ser cada dia mais parecidos contigo. Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu, muito obrigado por nos acompanhar em mais esse devocional.